Muito bem, muito boa tarde a todas, a todos. Esse é o nosso último encontro da disciplina de campo profissional em Ciências Sociais no módulo de ensino. A partir deste módulo, a gente adentra mais efetivamente a parte prática da disciplina, com as atividades de prática extensionistas. Isso não significa que muitos de vocês já não tenham iniciado, alguns já estão até bem encaminhados, né? A gente tem lá no Moodle os espaços específicos onde vocês podem fazer as postagens, né? Para a gente fazer todo o acompanhamento dessa prática extensionista e todo o desenvolvimento dela. Como em todas as aulas, né, eu vou dizer que vocês fiquem muito à vontade para participar com áudio, com vídeo, com áudio e vídeo, pelo bate-papo, levantando o recurso de levantar a mão. O momento inicial vai ser um pouco mais teórico, mais expositivo, mas vocês podem me interromper a qualquer momento. Sintam-se muito à vontade em participar da nossa aula, né? Não deixem dúvidas. E claro que se ficarem dúvidas, vocês têm depois o Moodle, o ambiente virtual, para sanar estas dúvidas. Inclusive, eu vou pedir que participem também, né? Vocês têm lá no módulo de extensão, não só o espaço onde vocês estão trazendo as suas propostas e encaminhamentos da prática extensionista por meio dos processos de interlocução com os nossos profissionais, né, especialmente aqueles que atuam fora da academia, fora da universidade, mas também temos um fórum de questões operacionais que também pode ser utilizado e, inclusive, vocês podem usar esses espaços para fazer divulgações. Eu até separei uma divulgação que eu vou fazer aqui, depois eu vou lançar lá no Moodle, que é sobre uma palestra que vai ter sobre alguns profissionais da área de ciências sociais que atuam fora da universidade, que eles vão falar sobre a questão das enchentes, enfim, que tem muito a ver com o conteúdo dessa aula de hoje que a gente vai falar mais adiante, certo? Então, né, agradeço a presença de todos e a gente já pode passar aí para o início da nossa atividade. E, claro, né, embora seja um momento inicial mais expositivo, vocês fiquem super à vontade para me interromper a qualquer momento. Depois da parte de ensino, dessa parte mais teórica, a gente abre também para a possibilidade de dúvidas sobre questões operacionais. Se alguém já as tiver agora e quiser deixar registrado no bate-papo, né, fiquem à vontade também para fazer esse registro. Então, eu acho muito importante, gosto muito da temática da aula de hoje, porque eu acho que ela resolve ou aponta para várias questões que são preocupações fundamentais de todos os estudantes, pessoas que estão em formação, né, no curso de graduação em Ciências Sociais. Ela é uma aula que eu acho que ajuda muito a responder aquelas questões. E agora? O que eu faço com essa formação que eu estou desempenhando aqui, né? Por mais que a gente já tenha falado de várias possibilidades profissionais, a sociologia teórica, que é essa mais acadêmica, dos professores universitários, a sociologia escolar, que é mais ligada aos licenciados, que vão atuar no campo educacional, na escola, no ensino, dando aula de sociologia no ensino médio. Tenhamos falado da sociologia pública, né, que é toda aquela coisa que às vezes não são alunos que não sabem por que estão ali, mas exatamente porque são super ligados a movimentos sociais, são ativistas, então eles já têm aquela expectativa com a sociologia pública, mas eu acho que a sociologia aplicada ela é aquela categoria, aquele segmento, aquele tipo profissional das ciências sociais que às vezes resolve mais essa incógnita do estudante que veio para esse curso e tem uma preocupação com a sua inserção no mercado de trabalho, mas muitas vezes ele não sabe muito bem por que ele chegou aqui, mas ele quer que isso lhe ajude em alguma outra questão de inserção profissional, de mercado de trabalho depois, e eu acho que a sociologia aplicada ajuda um pouco a responder a essas questões, né? Então,
Hoje a gente vai, então, focar muito nesses cientistas sociais que atuam no mercado de trabalho. E quando a gente fala aqui mercado de trabalho, a gente fala especialmente de mercado de trabalho mesmo assalariado, ou de empreendedores, ou de estudantes graduados em ciências sociais que depois vão abrir uma empresa, um negócio, enfim, e também daqueles que estão atuando no setor público, especialmente na administração pública, em diversos espaços que vão aí acontecer. Depois eu vou falar mais especificamente sobre alguns desses espaços onde a gente encontra bastante sociólogas e sociólogos atuando, né, antropólogos e assim por diante, tá? Então, acho que é super importante, né, muito nesse sentido, depois a gente dá uma ilustrada em que espaços que muitas vezes abrem vagas, não especificamente para cientistas sociais, mas vagas que os cientistas sociais podem ocupar, certo? Então, acho que isso também é algo muito importante a ser destacado aqui. Então, a gente vai falar, em termos gerais, né, a respeito dessa sociologia aplicada, sobre uma atuação dos cientistas sociais que tem relação com um tipo de carreira funcional, né? Funcional no sentido que eles vão exercer funções no mercado de trabalho, nas empresas, né, de administração pública. Profissionais que vão estar muito ligados com aquela questão de coletar, prospectar, produzir dados, construir bancos de dados, e depois a gente vai ver que eles fazem mais algumas outras coisas, e há motivos e explicações do porquê que eles têm que ter habilidades e competências muito refinadas para poder fazer e construir esses bancos de dados, né? Porque existem proposições que eles têm também, depois a gente vai ver isso mais detalhadamente. E são especificamente aqueles que estão num tipo de atividade que sempre vai visar a intervenção prática. De alguma forma, eles atuam, né? Não por acaso esse termo aplicado, né? Ciências sociais aplicadas, né? Conhecimento sociológico, conhecimento antropológico, conhecimento de ciência política aplicado, né? Porque há algo, né, a se intervir diretamente, certo? Então, acho que esses são elementos fundamentais. Então, até coloquei ali uns desenhos meio que para ilustrar essa abertura, né? Esse cientista social que atua no mercado de trabalho vai ser um cientista social muito preocupado com esses processos de inserção das pessoas, né, na própria dinâmica produtiva de mercado de trabalho, enfim, né, no nosso país. Vão estar muito preocupados com questões de desigualdade, com questões de diferença, com questões socioeconômicas, com questões de saúde, com questões vinculadas a epidemias, ou seja, né, acho que é importante destacar, são profissionais que vão ter também um cacuete muito próximo na sua atividade profissional, de estar sempre em conexão com outras áreas, com outros tipos de conhecimentos para o desempenho da sua prática de intervenção na realidade social. E eu até, né, costumo dizer, depois isso vai aparecer de novo aqui, que são aqueles cientistas sociais que têm mais proximidade de trabalho para além do trabalho disciplinar, ou seja, da sociologia, da antropologia, mas tem mais um trabalho interdisciplinar, certo? Eles têm mais essa aproximação com esse tipo de questão. Mas isso a gente vai vendo aí aos poucos no decorrer da exposição. Quero voltar naquele primeiro texto que a gente leu lá na aula 2 ou aula 3, né? Um dos primeiros materiais de leitura de bibliografia que vocês tiveram, que era da Cláudia e do Ronaldo Baltar, né? Sobre a sociologia como profissão. A sociologia aplicada também nos ajuda muito a ilustrar aquele perfil profissional, né, dos cientistas sociais e das cientistas sociais, que eles estão mencionando ali no sentido do estranho a ser reconhecido.
Até porque antes deles falarem que existe esse estranho a ser reconhecido, né, esse sociólogo que muitas vezes não é considerado verdadeiramente um sociólogo, porque o verdadeiro sociólogo seria aquele que trabalha na academia com autonomia intelectual, com possibilidade de trabalhar nos seus próprios interesses de pesquisa e coisas nesse sentido, né? Mas antes mesmo disso, eles fazem uma argumentação que é sobre esse perfil de cientista social, de trabalho do sociólogo e do antropólogo, do cientista político, que vai ser o de traduzir em questões práticas os problemas sociológicos de pesquisa. Olha, é a questão mesmo da intervenção. E com um outro elemento muito importante a ser destacado aqui, que é esse profissional que deveria evitar o distanciamento entre as evidências daquelas descobertas pela pesquisa social e efetivamente as recomendações para a ação. Ou seja, eles são profissionais que nesse processo de intervir na realidade vão recomendar o que fazer, como fazer, de que forma fazer, certo? Então esses são elementos que são muito interessantes e muito importantes. É claro que eles vão estar dentro de determinadas fronteiras daqueles espaços para onde eles, na verdade, estão empregados ou lotados, no caso de servidores públicos. Né? Um cientista social que está trabalhando numa secretaria de educação, ele vai estar ligado a questões educacionais. Um cientista social que vai estar ligado a uma secretaria de desenvolvimento humano, ele vai estar ligado a questões de cidadania. Um cientista social que vai estar lotado numa secretaria de economia vai estar ligado com questões de inclusão socioeconômica e assim por diante, certo? Então, eles vão estar muito delimitados pela profissão, pela carreira, por aquele espaço que eles estão, onde eles estão efetivamente atuando. Assim como um sociólogo, ou um cientista social, ou uma antropóloga que está trabalhando numa empresa, vai estar dedicada aos objetivos daquela empresa. Certo? Então, acho que todos esses elementos fazem parte desse universo de sociólogos que precisam, né, ser reconhecidos, esses que a gente muitas vezes acaba estranhando. Certo? Então, por isso que eu acho que é muito importante voltar naquela argumentação lá do início do semestre, antes das enchentes, antes das inundações, bem lá no início do pontapé inicial dessa proposta toda que a gente está trazendo aqui para vocês, certo? Então, só mais dois elementos daquela argumentação ainda que eu acho que são importantes, né? Eles dizem, um primeiro passo para fazer esse processo de reconhecer o estranho, né, é reconhecer que existe a profissão de sociólogo além da academia, isso a gente já vem vendo, certo? E também de que existe um mercado de trabalho para os sociólogos, porém, é um alerta que os autores fazem, a sociologia precisa ocupar esses papéis, ocupar esses cargos, participar desses processos seletivos, né? Os nossos cientistas sociais, as nossas cientistas sociais, certo? Porque senão, né, como eles dizem ali no texto, outros profissionais continuarão a exercer funções e atividades que a gente poderia estar exercendo com muita competência, certo? Então, né, esses são elementos aí que são bem interessantes de serem considerados. E olha só, eu vou falar uma curiosidade para vocês agora. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, para vocês verem como uma coisa tão acadêmica e como tem muito sentido essa argumentação que os autores aqui fazem, que esse estranho precisa ser reconhecido. A ANPOX, no caso, né, a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais, está fazendo um questionário de levantamento a respeito de perspectivas profissionais e carreiras profissionais, onde estão os nossos cientistas sociais, né? E eles esqueceram de botar no formulário professor de sociologia na escola. Ou seja, não há nem reconhecimento de que existem professores de sociologia atuando na escola. Né? Olha que coisa, assim. Né? E depois eles corrigiram o questionário, porque o pessoal, obviamente, foi responder o questionário e fez a crítica, né? Então, acho que essas são coisas que são bem interessantes aí de ver como é marcante essa coisa de não reconhecer aqueles profissionais que não estão diretamente vinculados aí à academia, certo? Então, é um trabalho que a gente tem pela frente e
de novo, por isso que eu sempre repito, é fundamental esses trabalhos de extensão que a gente está fazendo, porque também é um processo de reconhecimento desses agentes com os quais vocês estão tendo essas conversas, essas interlocuções. Né? É uma forma de reconhecê-los. Né? Então, olha a importância também desse trabalho que a gente está propondo que vocês façam aqui na disciplina. Então, sempre voltando àquela questão, né, da estrutura do curso, né, a gente vai falar hoje tipicamente, então, do cientista social, do efetivo cientista social, que não necessariamente vai fazer mestrado, doutorado, embora muitos desses cientistas sociais aplicados venham a ter mestrado e doutorado, inclusive, com o passar do tempo, podem vir a voltar, a entrar numa carreira universitária, esses movimentos também acontecem, né? Mas especificamente cientistas sociais, de carreira funcional, já falei sobre isso, com formação técnica de conteúdo amplo, né? E muitos voltados à produção e tratamento de dados naquele sentido, né, de que eu sempre insisto para vocês o necessário domínio e habilidade com ferramentas e técnicas de pesquisa. Então, esse vai ser, digamos, o grande, uma das grandes diferenças, assim, né, desse cientista social. Ele vai estar muito preocupado com os instrumentos de análise, certo? Então, ele é muito interessante, vocês vão ver que o mercado de trabalho mesmo demanda saber lidar com SPSS, saber lidar com NVivo, saber lidar com softwares de análise de redes e tal. Então, aí eu sempre recomendo para vocês que querem participar e adentrar o mercado de trabalho de uma sociologia mais aplicada, que façam, né, sempre que possível, as disciplinas de metodologias. Né? NVivo na disciplina de metodologias informacionais, SPSS na disciplina de metodologia quantitativa, né? E assim por diante. Então, é importante fazer esses movimentos. E quando não tem uma disciplina, às vezes é legal até correr atrás de um curso paralelo para fazer essas formações. Né? Embora hoje em dia vocês muito bem sabem que na internet tem muita coisa disponível. Né? Às vezes você consegue aprender a lidar com software olhando um vídeo na internet. Né? Então, isso também é um movimento que, essa coisa mais de autodidatismo, né? E o que eu acho que nunca a gente pode deixar de considerar, que é o fato de que esses softwares, geralmente, eles são bastante intuitivos. Então, às vezes, é a questão mesmo de praticar, mexer, futricar, até descobrir como é que funciona, certo? Então, esse processo também faz parte, até porque isso pode ser um diferencial nessas carreiras de sociologia aplicada, né? Assim, de mercado de trabalho, que a gente vai trabalhar aí com cientistas sociais no âmbito mais de aplicação dos conhecimentos sociológicos, certo? Enfim. Então, como o nosso foco hoje é esse pessoal, aí não vamos falar diretamente sobre ensino, sobre os licenciados, nem sobre carreira do professor universitário. Vamos falar sobre os cientistas sociais aplicados, mas eu quero falar sobre os cientistas sociais aplicados retomando um pouquinho da sociologia pública, porque vocês lembram na aula passada que eu falei que os sociólogos públicos não deixam de ser cientistas sociais aplicados também, só que eles têm um outro tipo de prática. Né? O cientista social público, então, o sociólogo público, vai ser aquele que atua em movimentos sociais, em organizações não governamentais e na esfera política, geralmente políticos eleitos. Né? Eles vão ter muito mais foco naquela primazia dos fins. É mais importante não o jeito que eu chego no processo final, né, no meu objetivo, mas o objetivo em si. Certo? Então é muito mais voltado para as questões discursivas, para as estratégias dos movimentos sociais, coisas nesse sentido, né? Reforçar os repertórios, eu falei muito para vocês na aula passada, né? Desses movimentos nos quais estamos engajados, certo? Isso é diferente dos cientistas sociais aplicados que vão atuar efetivamente no mercado de trabalho, porque eles vão atuar aonde? Nos institutos de pesquisa, no Estado e nas empresas. Percebam uma diferença fundamental aqui. Estado, atuar no Estado. E aqui, atuar na política. São coisas, conceitos que expressam coisas diferentes. Depois vai ficar um pouquinho mais claro. Também lembrar que os sociólogos públicos podem ser de dois tipos. Os tradicionais, que são aqueles mais ligados à elite pública e política, ou seja,
aquele sociólogo público que, no final das contas, acaba sendo eleito ou acaba sendo indicado para um cargo político, coisas nesse sentido. E a orgânica, que é, de fato, aquele que atua lá dentro do movimento social, como participante ativo do movimento social, enfim. E aí a gente que vão estar exercendo exatamente esse diálogo direto com a sociedade civil, e aí a gente reforça essa ideia de que eles fazem a interlocução pública, eles são efetivamente aqueles que expressam uma atividade prática engajada. A orientação, a atividade deles é orientada para o engajamento, né, para esse processo de engajar as pessoas. Muitas vezes o trabalho do sociólogo público vai ser aquele de capturar mais militantes para um determinado movimento social, certo? Expandir aquele sentimento, aquelas pautas, aquelas questões levantadas pelos movimentos sociais, certo? E aí, né, a gente tem os tipos, assim, né? O sociólogo público, então, ele vai ser mais formado por os ativistas, os militantes, os profissionais autônomos, profissionais associados a movimentos sociais, filiados a partidos políticos, eleitos ou indicados para cargos de governo, como eu falei para vocês. Enquanto que o pessoal da sociologia prática mesmo efetiva, que vão exercer cargos, né, eles são empregados assalariados, técnicos contratados, empreendedores, servidores com carreira estatal. São aqueles que, independente do governo, eles vão continuar trabalhando lá. Eles são concursados, eles são empossados em cargos, né? Então, eles são funcionários do Estado, eles não são agentes políticos indicados quando um governo é eleito. Certo? Então, eu acho que essa é uma diferença bem importante e marcante aqui. Então, como eu falei um pouco antes, né, esse pessoal de mercado de trabalho ele está um pouco mais preso dentro daquelas organizações, empresas, Estado, secretarias, institutos de pesquisa onde eles atuam. Certo? Eles têm muito esse foco naquela carreira deles. O que é diferente do sociólogo público, que é aquela, né? Lembram das setinhas aqui? É muito mais permeável, porque ela é uma sociologia que está atuando junto com a sociedade civil, em torno das pautas da sociedade civil. O movimento negro, o movimento feminista, o movimento trabalhista, sindicatos, coisas nesse sentido. É claro que isso não quer dizer que um técnico em sociologia possa ser contratado por um partido político para fazer uma campanha publicitária numa eleição. Certo? Por isso essas setas transitórias aqui. Né? Esses movimentos também podem acontecer. Muitas vezes um partido, um movimento social, por exemplo, movimento sem terra, né? Esses movimentos sociais mais organizados, mais longevos, eles têm até CNPJ. E muitas vezes eles contratam pessoas, não necessariamente pessoas ligadas à causa, mas pessoas contratadas para fazer aquilo que eles estão pedindo que elas façam, certo? Com formalidade, com carteira de trabalho, com contrato, assim. Né? Por exemplo, o MST, eu mencionei, né? Tem as escolas do MST, aqueles professores são contratados, certo? Então, eles não necessariamente são professores que são militantes da causa, mas são professores que estão lá contratados para atuar na escola, né, e transpor lá os conhecimentos, né, típicos de uma sociologia escolar, por exemplo, ou de qualquer outra área de escolarização. Certo? Então, acho que esses são elementos fundamentais para a gente entender aí essas dimensões. Tá? Aí um destaque aqui, o sociólogo aplicado ele vai ter a primazia dos meios sobre os fins. Primazia dos fins sobre os meios na sociologia pública. O mais importante é onde eu quero chegar. Lembram? Democracia, inclusão social, né, desenvolvimento da cidadania, né, todos aqui. O fim é o mais importante. Né? Enquanto que o sociólogo aplicado primazia sobre os meios, ou seja, as técnicas são mais importantes que os fins. E aqui tem até uma curiosidade também que é bem interessante. Como os meios são mais importantes que os fins, se a política não der certo, se um instrumento criado não der certo, eu posso atuar de novo. E assim eu vou fazendo consecutivamente.
eu vou refinando, remodificando, né, o processo de conhecimento. E vou fazendo também o que se fala muito nessa área de políticas públicas, que é o monitoramento da ação, o monitoramento do projeto de implantação de uma política. Então, eu vou monitorando a mudança dela, certo? Então, eu vou fazendo esse tipo de movimento. É por isso que esse texto que vocês leram na aula de hoje, que está nesse dossiê sobre sociologia pública, né, que é o Contra a Sociologia Pública, né, do nosso colega aí, Jonathan Turner, né, um sociólogo americano, assim como o Buravoy, né, que é o da Sociologia Pública, tá? A gente viu na aula passada, está fazendo ali um diálogo e ele propõe até esse conceito de engenheiros sociais para esses sociólogos aplicados, certo? Por causa dessa preocupação permanente de uma aplicação instrumental para os clientes desses, né, para os quais esses cientistas sociais trabalham, certo? Sejam esses empresas ou sejam esses, né, secretarias de Estado, coisas nesse sentido, ou até mesmo um partido político, enfim, um movimento social, desde que o cientista social seja contratado e não um militante do próprio movimento, como será no caso da sociologia pública. Então, agora vamos um pouco mais adiante, né? Então, como eu já vinha falando para vocês em outras aulas e na aula passada também mencionei, a sociologia, todas as formas de sociologia carregam elementos fundantes, né? Elementos fundamentais, inclusive elementos de umas e das outras, certo? Então, tem coisas que vão fazer parte daquela ação e daquela atividade desenvolvida pelos tipos de cientistas sociais, certo? Então, o que a gente pode pensar em sociologia aplicada? Se a gente lembrar desse quadro que eu estou passando aqui de novo para vocês, né, o esquema aquele dos quadrantes, né, para enquadrar ali as nossas tipologias, né, a gente vai ter a sociologia aplicada onde? Bem praticamente no núcleo, né, dessas dimensões, teoria social, problema sociológico, pensamento social, problema social, nessas oposições, né, o problema sociológico e o problema social, a teoria social e o pensamento social, efetivamente. Então, ela vai estar bem no núcleo, porque a grande preocupação dela, da prática desse pessoal, vai ser exatamente, né, diagnosticar para intervir. Diagnosticar via, né, o conhecimento sociológico disponível e intervir no problema social, aplicando, então, encontrando meios para aplicar esses conhecimentos, certo? E como que isso vai acontecer, daqui a pouquinho fica um pouquinho mais claro, tá? Essa sociologia aplicada, então, ela não vai, né, ser a sociologia acadêmica, porque ela não vai ter a conexão com aquela questão do campo acadêmico que agora vocês viram sumiu daqui, né? Mas ela vai manter da esfera acadêmica o método científico e também, embora nem sempre, conexões com redes e grupos de pesquisa, tá? Nem sempre acontece esse movimento, mas pode acontecer este movimento. Tá? Inclusive, algumas dessas palestras que eu estou indicando para vocês são, né, hoje, sociólogos aplicados, ex-orientandos de professores ligados a grupos de pesquisa nosso aqui sobre violência, de estudos de políticas públicas, de estudos de movimentos sociais, assim por diante. Né? Então, acho que esses elementos... Sim. Então, há ainda, né, interações, interlocuções lá com a academia via as redes e grupos de pesquisa, geralmente que estão na origem da formação desses profissionais, porém, eles não necessariamente estão atuando no campo acadêmico com aquelas preocupações de formar novas gerações de profissionais, nem com a preocupação necessariamente da produção científica teórica, abstrata, conceitual. Eles se preocupam mais com os métodos. Né? Da sociologia escolar, praticamente ele não carrega nada, tá? Porque a sociologia escolar vai ter outra dimensão, ela vai estar trabalhando dentro da esfera educacional, então não está no encargo do cientista social aplicado produzir uma imaginação sociológica, estranhamento, desnaturalização. Porém, acho que é o caso do grupo da Mahara, até escrevi lá um comentário ontem, do grupo não, da dupla, né? A Mahara e o André. Quando um cientista social escolar está atuando numa direção de uma escola,
de um instituto federal, de alguma coisa nesse sentido, a gestão puxa um pouco mais para essa direção da sociologia aplicada. Vai dar uma flertada com isso daqui. Porque daí, muitas vezes, como ele é um gestor, ele vai ter necessariamente, esse sociólogo, esse antropólogo, ele vai ter que aplicar na gestão, nas práticas, né, de gestão, de administração, enfim. E aí vem a questão, como que um cientista social pode contribuir em gestão? Especialmente lá no caso da escola, esses elementos são importantes, tá? Eu até diria assim, ó, antropólogos, cientistas sociais, os nossos licenciados sabem fazer pesquisa socioantropológica na escola e também na comunidade escolar, ou seja, se ele quer conhecer as demandas da comunidade em função da escola, ele pode aplicar esse tipo de conhecimento e com certeza isso vai trazer informações, resultados muito interessantes para uma gestão, né, da própria escola, né, e construir ali mecanismos de interação com essa comunidade, por exemplo, certo? A questão sempre é ver se isso de fato acontece. Então, vamos adiante. Da sociologia política, a sociologia aplicada só mantém a questão da conscientização. Tá? Porque ela não tem aquela preocupação da crítica teórica dentro da universidade, do conhecimento mais tradicional, de um conhecimento mais instrumental, de uma grande preocupação com as teorias e conceitos, com a ciência pura. Né? Ela não vai ter essa crítica que a sociologia política faz dentro da universidade, sempre lembrando que a sociologia política reside também na universidade, só que ela tem esse papel de criticar a sociologia teórica por causa da instrumentalidade, com essa preocupação exagerada sobre teorias e conceitos e coisas nesse sentido, certo? Ela tem uma preocupação um pouco mais ligada ao pensamento social, embora esteja na universidade, mas a nossa sociologia aplicada não vai carregar a questão dos movimentos sociais, nem a questão da mobilização, que tem lá na sociologia política, nem a questão dessa ontologia, de buscar um sentido para a vida ou para o mundo. O sociólogo aplicado, por que ele vai buscar um sentido para as coisas? Ele quer resolver um problema. Você vai entregar um problema para ele e ele vai buscar, fazer um diagnóstico e vai buscar uma forma de dizer como que aquele problema pode ser resolvido. Certo? Então ele não vai estar ali mobilizando ninguém, nem construindo sentido de vida de ninguém, certo? Mas esse movimento de produzir dados e informações gera conscientização, que também é uma característica da sociologia pública, certo? Agora, engajamento da sociologia aplicada carrega? Não, a sociologia aplicada não carrega engajamento. Então, nesse sentido, ela não é uma sociologia pública, certo? Embora a sociologia pública seja uma forma de sociologia aplicada, a sociologia aplicada não é uma sociologia pública. Aí tem uma diferenciação bem significativa, porque ela não está ali para engajar as pessoas, ela está ali para informar, produzir dados, certo? E da sociologia espontânea, ela carrega alguma coisa? Olha, eu diria que como ela tem uma grande preocupação com métodos, da mesma forma que a sociologia escolar vai usar opiniões como recurso pedagógico, a sociologia aplicada pode usar opiniões como um dado de informação. Afinal de contas, sociólogos aplicados costumam muito fazer pesquisas de satisfação, especialmente quando atuam em empresas, quando você tem que saber a satisfação das pessoas com um produto comprado, com alguma coisa nesse sentido, certo? Então, eles trabalham, sim, um pouco com opiniões, tá? Mas eles vão tratar essas opiniões, transformá-las em diagnóstico para produzir intervenção. E aí elas vão sumir do papel, porque daí as opiniões são transformadas em dados. O que vai acontecer aqui, então? Eu acho que esse é um elemento bem importante de ser considerado. A sociologia aplicada, ela vai ser aquela que efetivamente vai mobilizar ao extremo a prática da pesquisa social. Lembram que na terceira, na quarta aula, eu falei para vocês que o meu argumento era que o que conecta todas as sociologias, o que estaria bem no centro do mapa é a pesquisa social? Eu diria que esses sociólogos aplicados são esse pessoal que vai ao extremo. Porque ao mobilizar o método científico, eles vão
estreitar ao máximo o uso das técnicas de pesquisa. Não por acaso, eu repito o tempo todo para vocês, né, habilidades com ferramentas e com instrumentos de análise. Para fazer o diagnóstico, eles precisam instrumentalizar demais. Né? Refinar as ferramentas, refinar essas técnicas, análise de conteúdo, análise de discurso, questionário, entrevista, coisas nesse sentido, certo? Então eles vão usar, e até pesquisa de opinião. Então, é muito importante esse movimento aqui, tá? Em frente. Então, e aqui vem essa sacadinha que nós temos, tá? E eu acho que aqui é a coisa legal da coisa. Essa é o núcleo, tá? Ferramentas, engenharia, né? Para usar o termo aí do nosso Jonathan Turner, tá? Engenharia, tornar o conhecimento relevante, né? O conhecimento produzido pelos cientistas sociais relevante. Relevante para alguém, para a sociedade, para uma empresa, para quem quiser, para o cliente dele. Né? Com esse grande processo de instrumentalização dessas técnicas e de uso das técnicas para fazer diagnóstico, os cientistas sociais aplicados eles vão produzir indicadores sociais. E vocês vão estar aí, todo mundo que se aproximar um pouco dessa realidade de sociologia aplicada, de políticas públicas, vai ver como eles gostam de fazer indicador social. Exemplo básico, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eles têm muito na prática deles, em função desse refinamento, desse uso constante da pesquisa social, do método científico, do teste das técnicas de pesquisa, da produção, do refinamento dos instrumentos de análise, para produzir esses diagnósticos, eles conseguem produzir indicadores sociais que são instrumentos muito interessantes, que vão ser muito utilizados, inclusive muito replicados por outras pessoas, certo? E é aí que eu entendo que os indicadores sociais são esse produto, né, de contribuição do cientista social aplicado para essa esfera mais, aqui no caso não é a esfera educacional, mas essa esfera mais abstrata, né? Esse lado de cima do quadrante, mais distante do pensamento social, porque eles vão ser efetivamente instrumentos de aplicação. E aqui eu quero de novo fazer uma diferenciação bem importante nesse mapa aqui com a sociologia pública. Vocês lembram que eu falei para vocês que a aula passada que a sociologia pública é aquela que desce do céu à terra? Foge da teoria e vai em direção ao pensamento social, né, em função de preocupações gerais, democráticas, de cidadania, de inclusão social. Então, ela sai lá das ideias e vai para a terra, vai para o chão, né, vai para a realidade. Eu diria que a sociologia aplicada, nesses processos que ela constrói aqui, ela é aquela que vai da problematização para a resolução direta do problema. Ela não faz esse movimento de descer da terra ao céu, de sair das ideias e ir para o concreto. Ela faz um movimento de aproveitar ao máximo a problematização sociológica para, né, efetivamente tentar fazer aí esse processo de intervenção. E aí eu diria que os indicadores sociais são efetivamente caixas de ferramentas que eles produzem, que podem ser replicadas e aplicadas em outras realidades. E essa é a contribuição interessante em termos mais abstratos desses profissionais. Por isso que eu não posso aceitar que alguém argumente que eles não tenham imaginação sociológica, porque construir um instrumento de indicador social não é uma coisa simples, é uma coisa extremamente abstrata e complexa, porque ele tem que ser factível de ser aplicado em outros lugares, em situações diferentes, no tempo, no espaço. Né? Então, enquanto um sociólogo acadêmico que está aqui nessa dimensão, ele vai estar muito lá voltado na produção de novas teorias, novos conceitos e testes de hipóteses e coisas nesse sentido, para refinar os conceitos e as teorias, ampliar a abrangência explicativa dos conceitos e das teorias, ou das teorias e dos conceitos, para ir do maior ao menor. A grande contribuição efetiva dos cientistas sociais aplicados é a produção de indicadores,
que vão ajudar bastante também até a produzir novos conceitos, novas teorias. Só que o objetivo não vai ser esse. O grande objetivo vai ser o tentar aplicar indicadores para resolver questões sociais. E esses indicadores são usados para resolver questões? É óbvio que são. Né? Quando a gente faz uma política pública, né, por exemplo, vamos pegar a política de bolsas, né, mais recente, do governo federal, lá do MEC, a distribuição se dá em função do índice de desenvolvimento humano das regiões, certo? Então, por um lado, vai ter o critério avaliativo de qualidade, de nota dos cursos, mas por outro lado, também vai ter uma outra variável entrando ali para decidir, né, a política de distribuição, que vai ser o índice de desenvolvimento das regiões para redimir desigualdade. Então, é uma aplicação do indicador social. Olha que coisa importante e que coisa interessante, certo? Então, acho que vale muito a pena fazer esse tipo de movimento. E por que eles fazem isso tudo? Por que eles fazem o diagnóstico? Por que eles refinam os instrumentos? Por que eles têm que ser experts, né, nessas e com grandes habilidades, skills, enfim, para trabalhar esses diagnósticos, né? Porque, no fundo, esse processo da problematização sociológica para o enfrentamento direto dos problemas sociais, né, é um processo de atingir o alvo. O cientista social aplicado tem que resolver o problema. Ele pode não acabar com o problema, mas ele precisa ter uma atuação, né, que vai lá gerar um resultado, seja ele positivo ou negativo. Se não for positivo, se refaz o processo, se faz novo diagnóstico a partir da introdução ali. Eles vão trabalhar muito com aquelas variáveis muito típicas do método quantitativo, no sentido de previsibilidade das coisas, né? Regressões lineares. Enfim, quem for fazer estatística vai ver um pouco essa questão, porque eles têm muito presente essa coisa do intervir num problema, acompanhar essa intervenção, então é meio que uma variável de experimentação da coisa, não é? E se não tiver surtindo efeitos, ou se os efeitos estiveram não necessariamente no sentido que se deseja, se recomenda que se faça de novo o processo, se produza uma nova prática de intervenção e assim por diante se continue acompanhando aquele processo, certo? Então essas são questões que são super importantes para a gente pensar e classificar, categorizar, tipologizar, né? Descrever essa tipologia da sociologia aplicada, né? Então, com esse pessoal aí que vai estar fazendo todo esse movimento aqui, né, da problematização sociológica, né, passando pelas técnicas de pesquisa, refino dos instrumentos, produção de diagnósticos, para produzir indicadores, gerar intervenções, né, em busca de resolver aí problemas sociais que eles são diretamente contratados para fazer, né, resolver problemas. Enfim. E aí vem essa frase, assim, não, na verdade são algumas frases dentro de umas 4, 5 páginas. Eu fiz um pequeno resumo do argumento do Jonathan Turner. Tá? Então acho que aqui é super importante, vai ilustrar, vai descrever bem isso que eu estou falando até agora sobre sociologia aplicada. Então, se a sociologia for útil, sua reputação será valorizada e ela vai tornar-se mais apropriada aos públicos e formuladores de políticas. Olha o diálogo com a sociologia pública. Não porque ela engaja, mas sim porque ela detém conhecimento relevante. Usemos nosso treinamento e qualificação sociológicos. Algumas vezes, tudo de que precisamos para mudar a política é fornecer dados descritivos. Os dados não mudam a mente das pessoas, mas produzem um efeito expressivo nos debates públicos. Não é necessário que os sociólogos digam às pessoas que elas têm problemas. Elas já sabem que têm esses problemas. Não necessitam de sociólogos para engajá-las. Elas já se engajam, elas têm suas pautas e suas causas. Né? Precisam do quê? Do conhecimento que pode ser utilizado pelos públicos, clientes, formuladores de políticas ou quem tiver um problema de organização social. Meu ponto de vista, então, é tornar a prática sociológica mais eficiente,
rumo a uma mentalidade derivada da engenharia. Daí a ideia de engenheiro social. Precisamos informar os clientes sobre o que pode ser feito, sobre os seus problemas, mas, igualmente importante, devemos dizer-lhes o que não pode ser feito. Então, o cientista social aplicado, ele vai muito nesse... Ele vai interagir com os clientes, com o seu público, né? Nessa ideia de dizer, olha, isso aqui sim, inclusive tem caminhos que podem ser percorridos. Agora, isso aqui, de jeito nenhum, pode piorar a situação, certo? Então, essa dinâmica, né, de tomar decisões, participar de processos decisórios, né, é talvez uma das principais práticas de intervenção que eles fazem. Porque não necessariamente eles vão produzir a intervenção, mas eles vão fazer as recomendações de intervenção. Eles vão dizer, isso sim, aquilo ali não, não mexe naquilo dali que vai dar problema, vai gerar outro problema, vai causar outra situação, certo? Então, olha só o papel e a responsabilidade que envolve essa prática de sociologia aplicada. Então, repetindo coisas que eu já falei, nesse universo aí de big data, disponibilidade de dados, indicadores sociais, todas as informações que estão disponíveis para nós, né? O cientista social aplicado vai ter que ser o cara que vai saber lidar com isso tudo. Eu até fico imaginando aquilo daí como um painel, né? O cientista social aplicado é aquele cara que está controlando as informações, que está operando o sistema. É o cara que está operando o sistema. Mas para fazer isso, ele vai usar técnicas tradicionais, né? Desde uma entrevista gravada lá com aquele gravador pesado que a gente usava lá no passado distante, ou até um diário de campo de uma etnografia, escrito à mão no caderno. Fotografias, imagens, ou então técnicas mais informatizadas, digitais, dos tempos de hoje. Né? Aí aqui tem alguns exemplos. Lidar com NVIDIA e SPSS são aqueles que a gente mais conhece, mas tem outros, né? A construção de formulários, né? SurveyMonkey para fazer questionário, Google Docs também, Google Docs, Google Formulários para fazer formulário também, fazer pesquisa. O SPSS, o R é um outro software estatístico também muito utilizado. O Python, né? É também um software estatístico, pode trabalhar com o tradicional Excel, ajuda a fazer um monte de coisa, e também tem esses dois outros softwares aqui, existem muitos softwares, Pajek e o Cinet, que são para análise de redes sociais. Tá? Depois até vai ter um exemplo ali de análise de redes sociais. Então ele é o cara que vai ter que ter essas habilidades. Imagina aquele, né, cara que está lá, aquela antropóloga, aquele sociólogo que estão lá teclando os botões da coisa, né? Meio que direcionando a própria ação política. Porque eles estão dizendo, o melhor é fazer isso aqui. Se eu não fizer, não der alimentação para crianças pequenas, depois elas vão ter problemas educacionais lá na frente. Sabe? Eles fazem essas relações entre as coisas, entre os problemas, certo? Então, vamos adiante. Onde eles trabalham, para ilustrar, muito normal, cientistas sociais, teve vários colegas que saíram não é que saíram, mas que durante a graduação acabaram indo para o IBGE. Eu mesmo tive essa oportunidade, eu cheguei a passar num concurso do IBGE, mas na época eu entrei no mestrado e optei pelo mestrado. Tá? Então, foi uma escolha minha, e mais para a academia. Mas então, IBGE, né? Então, acho que é super importante a gente sempre ter o IBGE presente. Acho que é muito... Sim, André, são linguagens de programação, mas são usadas para fazer exatamente essas análises quantitativas. Tá? Então, dá uma buscada nisso que tu vai ver que tem umas coisas bem interessantes. Tá? De novo, lidar com uma coisa que está lá atrás, não é só com o cruzamento da variável, é lidar com um super dado.
né, com o volume de dados, com a densidade dos dados. Então, tu tem que programar para conseguir construir esses super bancos, né? É mais do que simplesmente fazer estatística. Mas, enfim, isso é uma especialidade, né? Especialmente muito típica aí do pessoal da área de... eu chamo de digitadores, mas, na verdade, o pessoal de análise de sistemas, né? Enfim. Pessoal que trabalha nos censos, né? Então, às vezes tem aquelas contratações, até sugiro, sabe? Eu acho que vale muito a pena ser recenseador, tá? Porque você vai aprender algumas coisas, até coisas importantes para a pesquisa social, que é levar uma cortada na cara, né? Não querer responder o questionário, enfim. Então, acho que é legal, acho que vale a pena, pelo menos uma vez na vida, como experiência, quando tiver censo, né? Acho legal. Muitos colegas de vocês fizeram essa experiência. A nossa antiga Fundação de Economia e Estatística, tá? Aquela que o governador Sartori extinguiu, tinha muitos sociólogos trabalhando lá, tá? Muita gente mesmo, muita gente importante, pessoal até muitos ligados ao sindicato de sociólogos e tal, trabalhavam na FE, depois eles foram direcionados para as secretarias, né? Enfim, a FE era um tipo do IBGE do Rio Grande do Sul, certo? Vamos resumir assim, meio que grosseiramente dessa forma. O IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, é super interessante, remunera muito bem, mais do que professores universitários. Inclusive, muitos ex-alunos nossos estão trabalhando no IPEA. Né? O problema é que o IPEA ele é mais que você tem que ir para Brasília, enfim, vai trabalhar em Brasília, eles têm escritório em São Paulo também, mas aqui para os nossos lados não tem, certo? Que mais? Órgãos de governo, DIEESE, tá? Que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, né? É o órgão de pesquisa dos sindicatos. Tá? É bem legal, contratam bastante cientista social, especialmente cientistas políticos que conheçam ferramentas de informacionais, preferencialmente o SPSS. Tá? Então, essa é uma oportunidade interessante. O Diese tem escritórios em vários lugares. DataPrev, por exemplo, isso aqui é para puxar aí para diversos órgãos de governo. Tá? Tem o DataPrev aqui, que é da Previdência Social, contrata aí cientistas sociais, estatísticos, enfim. Dá para citar junto com o DataPrev o INEP, que é o Instituto de Pesquisas Educacionais, que é lá do MEC, certo? Também contrata cientistas sociais. Tem outros órgãos privados de pesquisa, né? Por exemplo, esse Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação, contrata também. Tá? OIT, muito trabalho nos órgãos tanto da Organização Internacional, dos órgãos da ONU em geral, do trabalho, também ONU Mulheres, às vezes até contratam especificamente, tem que ser socióloga, antropóloga, certo? Então também tem esses espaços, né, eles chamam bastante atenção para isso. Tem o IBASE, tem até aqui a cara do Betinho, né, lembra lá do nosso sociólogo público mais famoso aí da história brasileira. O IBASE também contrata gente, sociólogos, cientistas sociais, que é aquele instituto que o Betinho criou quando voltou do exílio, certo? Que era exatamente para fazer pesquisas para os movimentos sociais, também contrata bastante ciências sociais. E a gente está cada vez mais ligado a algumas ondas, né? A respeito de desenvolvimento socioeconômico, de desenvolvimento cultural, especialmente no Estado. Então, a gente vai ter muitas essas ondas agora de observatórios, tá? Observatório Social do Brasil, Observatório da Segurança Pública de Canoas, Observatório de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, certo? Então, esses observatórios estão se proliferando por aí, porque eles estão sendo construídos exatamente para os municípios, né, fazerem políticas específicas, né, seja na área de economia, de cultura, de saúde, até na área habitacional, certo? Então tem várias coisas assim, nesse sentido que estão aparecendo por aí. Às vezes até surgem secretarias de desenvolvimento social. No estado do Rio Grande do Sul também vai ter uma secretaria de desenvolvimento. Então pode ter nos municípios e no estado. Então muitos municípios, muitos estados, além do governo federal, estão nesse processo de construir esses órgãos que contratam cientistas sociais. Muitas vezes, inicialmente, contratam como estagiários,
mas muitas vezes, tem vários ex-colegas de vocês, acabam sendo efetivados com o tempo. Fale, Mahara. Não, sabe só o que é? Tava pensando agora. Essa questão de ocupar, né, os cargos, porque aqui em Guaíba tem a Secretaria de Desenvolvimento de Bem-Estar Social, não, de Social e Econômico, e não tem sociólogo, é só a gente da economia. E eu fui tentar lá, tem que gente, lutar por esses cargos. E não, eu falei, não, mas eu social, eu posso ir. Exatamente, tem que É lutar muito por esses isso. cargos. E muitas vezes aparece e a gente não se dá conta. Da mesma forma, lembra, tu é da licenciatura, tem toda uma discussão sobre, apareceu o concurso, mas não estão contratando professor de sociologia. Quando contratam, esquecem que o curso é ciências sociais, não é sociologia. Aí a gente tem que ir lá intervir. Isso é a pressão que tem que ser exercida e produzida, né? Mais Pelo difundida público, também, né? nós como público, né? Sim, pois é, eu vi isso na pele. Uhum. Indignada, porque assim, desenvolvimento aí não. Aí não é sociologia, mas a área E muitos depois se dão conta e acabam voltando atrás, né? Esse de Canoas, eles, desde muito tempo, assim, eles fazem a contratação. Eu não sei se atualmente sim, porque também esses observatórios têm muito também o diretor é político, certo? Aí depende também de orientação política, aí já muda tudo e tal. Mas como esses órgãos depois acabam também contratando efetivamente, aí acaba sendo um concurso, aí você faz um concurso, acaba tendo daí um cargo que é aquele que a gente chamou de cargo efetivo de carreira de Estado. Ou seja, mesmo que mude o presidente, mesmo que entre um louco na presidência, o seu cargo está ali, você é um técnico do Estado, certo? Então, acho que isso tem que ficar bem sempre ciente. A gente, é aquela velha coisa, por exemplo, o IPEA é muito famoso nisso, né? Sempre que muda o governo, o presidente do IPEA acaba sendo alguém ligado ao governo, porque a indicação do presidente desses institutos, o IBGE é a mesma coisa. O presidente desses institutos acaba sendo um político indicado. Só que os técnicos estão lá dentro e vão trabalhar e desenvolver suas atividades independente de quem for o presidente, né? Então, mas quando é estágios e contratos temporários, aí pode haver mais intervenção, mais dedo político na coisa, certo? Mas os cargos efetivos não. Sim, tem que E ter outra, QI, né? fale, Tem que ter QI. também tem esse processo, mas isso faz parte do mercado de trabalho, isso não é só do mercado de trabalho do cientista social, né? Isso faz parte do mercado de trabalho. E também a gente tem um avanço muito significativo daquela discussão sobre cidades sustentáveis. Isso também está sendo um espaço bem legal, especialmente para quem se preocupa com questões de meio ambiente. E eu tenho certeza que depois dessas enchentes, os nossos municípios vão aparecer muito com isso, né? Então, às vezes, essas catástrofes climáticas, esses problemas que a gente enfrenta na pele, acaba sendo o problema necessário para agitar, né, a esfera política institucional para que se tomem atitudes e decisões. Então, imagino que vai aparecer muitas entidades nesse sentido, né? Sejam públicas dentro do Estado ou sejam privadas para prestar serviços ao Estado. Até seria um filão bem interessante se alguém fosse empreender nessa área de pesquisa, pegar alguma coisa ligada ao meio ambiente. Né? Não dá para esquecer que os sociólogos aplicados às vezes são empreendedores. Temos casos aí, né? Acho que até já citei para vocês, de ex-alunos que estão trabalhando com pesquisas para empresas de construção civil, enfim, e também pode-se entrar aí nesse. Até porque hoje em dia algumas dessas prefeituras de orientação política mais liberal preferem contratar do que fazer o órgão lá dentro. Ao contrário, eles acabam destruindo, né, ou acabando com o órgão, como acabaram com a FE, e depois passaram a contratar os dados de órgãos privados. Né? Enfim, mas esses são movimentos que fazem parte desse mercado de trabalho. Eu acho que o importante para nós aqui é perceber que é mercado de trabalho. E uma outra coisa que é muito importante para destacar para vocês de espaço de atuação que contrata cientistas sociais são os bancos. Seja o caso do Nubank, até botei um podcast lá para vocês no início do semestre, né, de uma
socióloga que trabalha no Nubank, nessa parte mais de marketing, mas também nessa parte social. Hoje, todas essas grandes empresas, não só os bancos, né? Estou usando os bancos como exemplo, porque eles foram os primeiros a fazer esse movimento. Essas grandes empresas que têm capital internacional, que têm ações em bolsas de valores, que lidam com lucros astronômicos, enfim, todos eles vão ter que ter órgãos de responsabilidade social, internos e externos. Então, eles vão investir muito, né, em políticas, claro que do banco, não do Estado, mas políticas voltadas à questão social, ambiental e cultural. Né? Então, vocês têm o Itaú Social, vocês têm o Santander Cultural, esses espaços contratam cientistas sociais, né? Aí parte da cultura mais antropólogos, certo? Então, acho que é bem interessante estar muito atento, porque surgem as vagas, né? E às vezes, por um preconceito bobo, a gente acaba não aproveitando esses espaços e depois a gente quer reivindicar que os caras não contratam, mas não contratam porque não aparece também, porque não há essa oferta, a gente não está nem sempre disponível, né? Porque é o mercado, envolve lucro. Não, mas eles também têm práticas e precisam de pesquisa social para desenvolver os seus negócios, os seus produtos, inclusive para continuarem sendo grandes empresas, porque quem for aí para essa área de sociologia econômica vai se deparar muito com essa questão que já é antiga até, que é da responsabilidade social das empresas, certo? É um indicador para os investidores, para onde eles vão botar o dinheiro deles. Então, empresas que não têm políticas de responsabilidade social, os investidores não botam o dinheiro, certo? Então, isso é bem interessante aí de ir atrás dessas oportunidades. E também uma coisa que aparece bastante nas épocas eleitorais, outros institutos que contratam cientistas sociais, sociólogos, muitos estudantes, inclusive, aqueles que vocês conhecem mais na época das eleições. A Quest, o IPEC, embora elas sejam empresas permanentes. Está certo que elas têm muito, que nem em censo demográfico, em época de eleição tem mais contratação. Só que eles também têm, né, eles também têm os técnicos fixos, né? Aqueles que estão trabalhando com os bancos de dados, pensando nos melhores instrumentos para coleta, construindo bancos de dados até para poder fazer comparações depois, né? Vem a avaliação do presidente, depois que ele é eleito, a avaliação do prefeito. Então, eles continuam atuando, eles continuam trabalhando, e o mercado deles é as empresas jornalísticas, né? Que são as que contratam essas pesquisas. Né? E envolve dinheiro bem significativo. Tá? Inclusive, se vocês forem atrás, vocês vão perceber que geralmente os diretores e presidentes dessas instituições são ex-alunos de ciências sociais. Tá? Que empreenderam na hora certa, no momento certo, e acabaram construindo empresas bem grandes e estão ganhando bastante dinheiro. Certo? Então, são possibilidades profissionais bem interessantes. O IPEC, inclusive, significa inteligência em pesquisa e consultoria. Eles não trabalham só com pesquisa eleitoral. É isso que às vezes parece para nós. Mas eles fazem qualquer tipo de pesquisa. Né? Eu me lembro que uma vez a gente tinha um projeto de pesquisa aprovado lá pelo CNPq, a gente tinha que fazer uma aplicação de questionários. Só que eram muitos questionários. Aí a gente foi atrás de uma empresa dessas para fazer. Eles disseram, sim, nós fazemos. Aí nos mandaram um orçamento. Só que eles nos pediram R$200 mil para fazer. E a gente só tinha 20. Então, aí vocês imaginam quanto dinheiro gira em torno desses institutos de pesquisa e quanto que eles cobram para fazer uma pesquisa eleitoral. Né? Então, né, é um espaço que gira aí bastante dinheiro, bastante informação. E também tem esses institutos ligados ao jornal, ao próprio jornalismo. Né? O Datafolha, por exemplo, também é bastante conhecido na época eleitoral, mas eles trabalham o tempo todo e ficam fazendo pesquisas sobre diversas outras coisas, inclusive muitas vezes atendem à academia. Né, quando existem projetos muito grandes, com aplicação, construção de bancos de dados muito grandes, então eles acabam sendo mais técnicos nisso do que os próprios acadêmicos, até porque os acadêmicos estão mais preocupados com as discussões teórico-conceituais, certo?
As nossas pesquisas são menorzinhas. Quando a gente quer ampliar o tamanho delas, às vezes a gente tem que recorrer a institutos que façam essas aplicações, certo? Enfim, então esses são espaços possíveis. Para a gente deixar ainda mais atual a coisa toda, uma noticiazinha do dia 12 de julho, a Fiergues, que está embaixo da água, estava embaixo da água lá, quem conhece ali o bairro Sarandi, certo? Na entrada de Porto Alegre, está contratando sociólogo, tá, 12 de julho de 2024, anúnciozinho, entidade SESI Formação, ensino superior completo em pedagogia ou sociologia, ciências sociais ou economia, com pós-graduação. Diferencial para mestrado e doutorado. Diferencial é provavelmente salário. Né? Experiência. Atuação em o quê? Conceber, planejar, implementar, monitorar pesquisas, em especial na área de educação. Experiência com base de dados públicos e softwares estatísticos. Tudo que eu estou falando para vocês. Competências. Análise, comunicação, planejamento e organização. Atividades: desenvolver, implantar e atualizar normas técnicas e administrativas, materiais institucionais, manuais de procedimentos e processos. Local de trabalho: Instituto do SESI. Né? Horário de trabalho, de segunda a sexta, das 8h30 às 5h30. Salário: R$ 9.298,58, mais vale alimentação de R$ 800, mais vale transporte. Tá? Então é uma boa ocupação. Eu já tive um doutorando, né? Ele era bolsista da CAPES, de doutorado, e ele deixou a bolsa de doutorado para trabalhar lá. Então eu acho que são oportunidades que estão aí, estão no anúncio. E eu até diria para vocês o seguinte, conhecendo a formação, eu acho que um pedagogo e um economista vão ter dificuldade para fazer essas coisas todas aqui. E eu acho que um cientista social pode ter boas habilidades aí. Se aproveitou bem, né, essas discussões todas que a gente está fazendo aqui. Então, de novo, trabalhar com dados, bancos de dados, é importante. Vai aprender do dia para a noite? Não, não vai aprender. A gente demora para aprender as coisas, mas a gente tem que praticar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que fazer um cursinho, a gente tem que fazer uma disciplina. E assim vai, e vai pegando, vai praticando, vai usando, até para um dia aparecer aí, daqui 1 ano, 2, vocês estão se formando, aparece essa oportunidade, você vai lá. Né? Até eu não botei a parte tem prova. Tem uma prova no processo seletivo. E isso eu acho bem legal dessas instituições paragovernamentais, que eles chamam, né? Elas são privadas, mas elas são pagas pelo governo, então elas são paragovernamentais, tipo Senai, Senac, tudo ligado aí, tipo essas federações, enfim. E aí eles fazem tipo um concurso público com prova, então para ser aprovado tem que fazer os exercícios ali. E aí provavelmente, se eles querem alguém que saiba mexer com estatística, vai ter prova de matemática, de estatística. Aí eu já estou vendo assim, ó, o pedagogo aqui vai se quebrar e o economista, que é muito abstrato, talvez tenha problemas. Mas um cientista social que sabe lidar com SPSS, sabe montar uma pesquisa, sabe o que é um problema de pesquisa, sabe o que é uma hipótese, vai se dar bem aqui. Enfim. E aí a gente foca um pouquinho mais também na atividade profissional do cientista social aplicado, relacionando a tudo isso aqui. Grandes dados, disponibilidade de dados, trabalho prático, usar instrumentos de pesquisa, saber lidar com as nossas técnicas de pesquisa. O cientista social aplicado, ele é um grande organizador de dados. Isso tudo tem a ver com inteligência artificial hoje. É esse cientista aqui, é esse cientista social, é esse sociólogo, esse antropólogo, essa antropóloga dessa área aplicada que vai bater de frente com aquele bonequinho lá da inteligência artificial. É ele que tem que ser mais que a inteligência artificial. Inclusive, ele tem que saber usar a inteligência artificial da melhor forma possível para ajudar ele no processo de análise de dados, que na verdade é um processo de organizar dados. Ou seja, eu preciso pegar os dados disponíveis, analisá-los, organizá-los para conseguir tomar decisões concretas, objetivas, atingir a meta, buscar o resultado. Não ficar no mundo da abstração, no mundo
essas coisas são um problema, esses problemas existem, esses problemas estão relacionados com o capitalismo. Não, esse problema está relacionado com aquela pessoa que não estudou. Sabe? É mais concreto. Esse problema está relacionado com aquela pessoa que não tem uma boa alimentação. Sabe? Não é o capitalismo mata todo mundo, não é isso. Certo? É concreto, é objetivo, é cirúrgico, para ser mais exato. Tá? Não esqueçam dessas figuras e dessas imagens. Isso tudo pode cair na teste de avaliação. E da onde vem isso tudo? Isso tudo é uma coisa que o Daniel inventou, que o Jonathan Turner inventou e que o mundo inventou? Não, isso tudo vem da linda e maravilhosa, vocês estudaram ela, Escola de Chicago. Sociologia 2. Todos estudaram Escola de Chicago, né? Sociologia 2. Não lembro. Não deram importância porque é sociologia americana, tudo chato. Estados Unidos, assim como o Brasil, é um país que foi colonizado, é um país que teve escravidão, é um país onde tem racismo, é um país de muitos imigrantes. Assistam um filme chamado Gangues de Nova York, com o Leonardo DiCaprio. Filme antigo já. Antigo para vocês, né? Para mim é da minha época. Onde eles mostram Nova York no início da sua constituição, com os negros, os irlandeses, os ingleses, os italianos e tal, e aquelas gangues disputando espaço dentro da cidade. Um dos maiores problemas históricos da realidade norte-americana é essa construção das identidades dentro dos bairros. O bairro dos ingleses, o bairro dos não sei o quê, o bairro dos escoceses, o bairro e as brigas que se geravam em torno disso. Isso era um grande problema social, a violência urbana. A Escola de Chicago é uma escola que foi formada em 1892. Meu Deus, não, mas o Durkheim, aquela coisa meio bem pateta, assim, o Durkheim criou a primeira cátedra de Sociologia na Universidade de Sorbonne em 1902. 1902? Escola de Chicago, 1892. Tem uma coisa errada nessa história, né? Tem coisas anteriores, né? A Escola de Chicago, que é uma escola sociológica, foi criada em Chicago, nos Estados Unidos, com dinheiro do Rockefeller, acho que até já falei isso para vocês, né? Com dinheiro da Fundação Rockefeller, que era o pessoal lá do petróleo, dentro da Universidade de Chicago, enfim, que era uma cidade super industrial, em 1892, antes do Durkheim acabar o doutorado. Peraí. Antes do Durkheim publicar as formas, a divisão social do trabalho, antes do Durkheim publicar o suicídio, antes do Durkheim publicar as regras do método, tem uma história mal contada aí, né? Pois é. Em 1925 eles começam, né, a Escola de Chicago a adentrar, então ela sempre teve preocupações práticas com a realidade prática, certo? Então eles começam a adentrar em um grande estudo chamado A Cidade. A grande questão, a grande influência intelectual da Escola de Chicago é Simmel. Vocês estudaram George Simmel? Ecologia urbana, sociabilidade? Não, vocês estudaram Marx, Durkheim, Weber e alguns outros pós-coloniais, decoloniais, coisas nesse sentido, né? Tá, vocês não estudaram a origem das coisas, vocês não estudaram a pesquisa voltada para a resolução dos problemas práticos da vida humana, né? Pois é, a Escola de Chicago sempre foi voltada para o estudo das interações humanas, né? Com essa influência simmeliana, que é um sociólogo alemão que era colega, amiguinho do Weber, né? Colega do Weber, mas nunca conseguiu ser professor universitário porque ele era judeu, né? E a Alemanha já tinha a questão do antissemitismo, né? Muito presente, especialmente a academia alemã. Então, o Simmel, mas ele conseguiu ser um grande sociólogo, produziu obras incríveis e tal, vale muito a pena ir atrás da história do Simmel. Então, na verdade, quem acaba influenciando a sociologia pragmática, chamada sociologia pragmática norte-americana, pragmática por quê? Porque ela intervém na realidade, foi o George Simmel. Então não havia influência de Weber, de Durkheim. Os americanos não gostavam das grandes preocupações
com o Estado, com a política, com a cidadania. Os americanos se preocupavam com os problemas da vida real, do dia a dia, do cotidiano, da esquina. O assalto que teve na esquina. O irlandês que brigou com o escocês. O branco que fez preconceito com o negro. O problema real era a preocupação da sociologia pragmática americana. Né? Então, ela é totalmente fundamentada na ideia de pesquisação. Isso vocês tudo deviam ter aprendido na Sociologia 2, tá, pessoal? Que tem por objetivo usar a pesquisa para tomar decisões. O objetivo é melhorar o mundo, entre aspas, corrigir as injustiças, reformar a educação. É a implantação de estudos semi-etnográficos contra o uso absurdo de tratados teóricos. O Estado vai resolver tudo. O presidente é o líder da nação que vai trazer todas as soluções. Não, mas e a vida real? As pessoas que se encontram, que se cheiram, que se relacionam, que namoram. Tanto que o Simmel tem uma obra chamada Sociologia do Amor. Ele não está falando o Simmel tem a Sociologia do Amor, Sociologia dos Segredos. Ele fala que os segredos são um dos maiores mecanismos de construção da interação humana. A prática das pessoas manterem segredos umas das outras. Sabe? Então, ele está falando da vida real, do dia a dia, do cotidiano. Certo? Então, não está falando temos que implantar a democracia participativa, porque a democracia participativa vai fazer todo mundo ser feliz. Não, mas a felicidade deriva da democracia? Ou a felicidade pode vir de uma sensação de prazer? De um gesto efêmero, de um bom dia na hora certa? Sabe? Então, a ideia é exatamente opor, né? Sempre foi, nessa escola de Chicago, opor os grandes tratados teóricos. São estudos anti-utópicos voltados para a eficiência prática. E o grande objeto de estudo eram as cidades. Então, eles criavam conceitos relativos aos estudos das cidades. Isso talvez vocês vejam bastante em sociologia urbana. Se vocês fizerem aquela disciplina eletiva de estudos de sociologia urbana. Eu acredito que apareça isso, tá? Porque a escola de Chicago tem tudo a ver com estudos de sociologia urbana. Tá? Então, acho que vale a pena. Não sei se aparece isso, mas acho que deveria aparecer. O certo seria começar a aparecer na Sociologia 2, tá? Então, eles vão criar conceitos como teoria da ecologia humana, sociologia da cidade, problemática urbana, cidade como um ecossistema humano mais complexo de todos os tempos. Aí eles vão trazer a ideia de cidade setorial e multicêntrica, né? Essas coisas aqui, ó. Né? Então, eles vão começar a categorizar os tipos de bairros, quais são as características sociais, culturais, econômicas dos bairros. Tá? Isso é muito interessante. Tá? É muito interessante mesmo. Aonde que as classes sociais, os mais ricos, os mais pobres moram, os trabalhadores moram. Tá? Então, isso é bem legal mesmo de ver. Aí, para fazer esse movimento, eles vão fazer muitos estudos demográficos e populacionais. Então, se vocês forem lá na história de Chicago, da escola de Chicago, vocês vão ver o estudo dos imigrantes, o estudo dos negros, o estudo das pessoas ricas da cidade, os estudos sobre a classe média, sabe? Eles vão pegar essas coisas, essas dimensões que esses grandes tratados teóricos não pegavam, que era a discussão com a política, o Estado, a democracia, a cidadania. Eles vão pegar coisas mais concretas, mais palpáveis. Né? Aquele problema que tu abre a janela e enxerga. Certo? Não aquele problema que tu só se dá conta dele pelo pensamento, pela reflexão, mas um problema concreto mesmo. O cara que já assaltou alguém na frente da tua casa. Certo? Então, por isso, eles vão produzir muitos censos, tá? Coleta e produção de dados. Olha aí a sociologia aplicada. E vão, a partir dessas coletas de dados, fazer recomendações de políticas públicas.
Né? Para quê? Para melhorar o mundo, corrigir as injustiças, reformar a educação, coisas nesse sentido. Então não é de agora, não é de hoje. Então é muito típico ver nesse tipo de estudo, esse tipo de mapeamento aqui. Ó. Isso aqui é tipo, tudo trabalho de sociólogo. Tá? Esse aqui é um de 1940. Tá? Eles fazem aqui, ó, um trabalhinho aí. Tá? É uma figura de um livro aí, Sociologia Urbana. Esse aqui eu acho muito legal. O grande problema é que eles tinham em Chicago. Né? O que são Chicago Ganglands? A princípio parece que são o problema das gangues em Nova York, em Chicago. Não é. São os gangsters. Eles estavam os gangsters, os sociólogos são mortos por fazer esses tipos de etnografias, assim, mas é muito legal. Olha só o desafio, sabe? Um grande problema eram os gangsters que estavam distribuídos pela cidade. Então vai ter lá os polacos, né? Polish, os húngaros, e assim, os alemães, né? Os judeus. E assim vai, pessoal, assim vai, assim vai. Os metropolitans, que são os nascidos nos Estados Unidos, né, os originários. Os cosmopolitas, que são mais centro da cidade, que está aí todo mundo misturado. Outro bairro polaco aqui. Se vocês forem ver, Porto Alegre também tem essas subdivisões, só que a gente não teve nunca necessariamente problema de gangsters. Né? Mas lá eles tiveram muito forte, tanto que vocês vê até na cultura cinematográfica americana essa coisa, esse mundo de filmes sobre Poderoso Chefão. Os gangsters, a máfia italiana, sabe? É isso. Tá? E aí os sociólogos estavam lá estudando isso, certo? E aqui os bairros negros, ó, black, certo? É muito interessante, são estudos geniais, assim, certo? E a gente acaba não, né, muito olhando muito pouco para esse tipo de coisa, né? Às vezes até por um preconceito bobo nosso, né? Que os americanos, onde viviam os americanos nativos, assim vai. Eu acho que são estudos bem legais para serem feitos e tem tudo a ver com sociologia aplicada. Ou seja, sociologia aplicada não vem de hoje. Sociologia aplicada é uma coisa que tem há muito tempo, certo? Só que no Brasil, no Brasil acontece. Mas temos esses movimentos, né? Temos esses movimentos, né, de prefeitura, secretarias de Estado, trazendo aí as sociologias. Pessoal, sempre que alguém quiser falar alguma coisa, tá? Por favor, fiquem à vontade. E aí, a nossa sociologia aplicada, eu vou trazer vocês para dentro de uma coisa bem próxima da gente, que há pouco tempo aconteceu, que os sociólogos estão aí ajudaram bastante no processo. Né? Vocês lembram aí do nosso amigo coronavírus, né? SARS-CoV-19, certo? Sociologia aplicada é carreira funcional, busca resolver problemas, e eu acho que um dos aspectos também que mais caracteriza a sociologia aplicada é a atuação em equipes interdisciplinares, já tinha falado isso antes. Os cientistas sociais, nesses espaços, atuam em conexões de conhecimentos com outros agentes de outras áreas. E a saúde, por exemplo, é uma das mais importantes, certo? Teve muito cientista social atuando nas pesquisas epidemiológicas que foram executadas aí pelo governo do estado, pela prefeitura, até para fazer aquelas distribuições de aonde está o vírus, por onde ele está se expandindo, aonde estão os focos. Vocês viram isso na televisão o dia inteiro, naquela época. Né? Aonde está o foco, o bairro tal, a escola tal. Isso é estudo de cientista social aplicado. Né? E aí vai ter toda essa questão interdisciplinar. Aqui é um exemplo ligado à área da saúde com as pesquisas epidemiológicas. Então eram equipes gigantes aí reunidas para fazer esse tipo de trabalho e os nossos cientistas sociais estavam lá trabalhando junto. Né? Aí a distribuição, né, dos bairros com maior número de casos e não sei o quê. Né? Era até interessante porque eles tinham inicialmente identificado que o coronavírus aparecia primeiro nos bairros mais ricos e depois nos bairros mais pobres. Né? E aí depois veio outro tipo de informação. Quando ele se expande de fato, muda essa lógica, porque daí nas mais pobres as casas são menores. Então todo esse tipo de análise de informação é interessante. Né? Era legal de ver eu diria que um cientista social, ele vai se preocupar com o problema, mas ele também vai estar toda a imaginação sociológica trabalhando, né? Como os dados vão variando,
aonde que estão as ocorrências, como que as coisas estão acontecendo, né? Então esse aqui foi um dos primeiros cards que saiu na época, né? Distribuição aqui por bairros, ó, e a maior densidade era centro e ali, ó, Petrópolis, Bela Vista, Rio Branco, Centro Histórico, Partenon. Aí aqui já começa a aparecer mais bairros mais de classe trabalhadora, Sarandima, depois volta Monte Serra e assim vai. Né? Aí, daqui a pouco, um cientista social poderia cruzar esses dados com orientações políticas desses bairros, quem acreditava no vírus, quem não acreditava no vírus. Olha quanta coisa legal que a gente pode fazer enquanto cientista social. Né? Aí você vai ter um bairro mais razoável, Bonfim, né, mais classe média, mas com menor número de casos que um Bela Vista, um Monte Serra. Por quê? Ah, lá no Bela Vista, Monte Serra tem shopping fechado, né? No Bonfim, o pessoal está na rua, caminhando nas praças, tem um distanciamento mais reforçado. Então, várias ideias que podem ser cruzadas e relações que podem ser estabelecidas aí, né? Enfim, aqui a questão. Ele vai fazendo vários tipos de estatísticas e coisas assim e tal. E agora, mais recentemente, né, o problema que nós passamos, né? Rememorando vocês, né, das enchentes que vocês enfrentaram, todos nós enfrentamos, né? Mas pensando, até me lembro que eu acho que na época mesmo eu mandei uma mensagem no Muda para vocês, olha, a gente está com as aulas paradas, mas imaginem sociólogos atuando aqui. E teve muita gente de fato atuando, vários professores da URGS, várias pessoas engajadas ali, cientistas sociais aplicados, trabalhando, né, em abrigos e coisas assim e tal, e muitos organizando dados, né. E aí eu falei para vocês antes do UCINET, né, que é um software de análise de redes, né. Também tem outros softwares que fazem as análises da circulação das informações. Isso aqui é tipo coisa do trabalho sociólogo, né? Sobre os alertas, os comunicados e tal. São tudo coisas importantes, né? A questão de para onde o alagamento anda, né? Os pontos aqui, os pontos de observação. Isso aqui o pessoal da URGS que fez esse mapa aqui, enfim. Aqui o avanço da água, quais populações são afetadas, né? É a Arena do Grêmio, embaixo da água, acho que ainda está memorado lá, né? Beira-Rio também, enfim, Centro Histórico de Porto Alegre. Guaíba está aqui? Não. Aqui é as ilhas, né? Guaíba está aqui. Não, acho que aí é São Suci. São Suci? Então Guaíba é mais para Agora cá, tá fora do mapa. mais pra baixo, aí nessa foto não Isso. aparece. Sim, porque o Catamarã sai mais para cá, né? Mais perto lá do Barra Shopping, né? Então acho que Guaíba seria mais para cá, assim, mais para Mais pra fora. baixo ali. Isso. Enfim. Então, e aí a gente faz, né, enquanto cientista social, esse tipo de análise aqui. Eu lembro também, até poderia ter trazido aqui, esse tipo de análise aqui também era muito feito na época das manifestações de 2013. Acho que vocês ainda eram crianças nessa época. Não sei, acho que a maior parte talvez sim. Mas as manifestações de 2013 também se fazia muita análise. Uma coisa que era muito legal e a gente via bem certinho assim os nossos, porque muitos alunos chegavam assim, professor, eu quero participar da manifestação, não sei o quê. E a gente via que os alunos mais do final do curso, que já estavam mais nessa coisa, mais incutidos nessa coisa da pesquisa social, eles diziam assim, professor, libera porque a gente quer fazer pesquisa lá para saber quem é que está participando dos movimentos. Aí eles iam nos dois, eles iam tanto nos progressistas quanto nos verde e amarelo. E aí eles começavam a fazer pesquisa e depois usaram nos TCCs. Achava muito legal esse movimento, né? Então tinha uns que queriam participar do movimento, aí os sociólogos públicos, e tinha outros que queriam participar, ir lá fazer pesquisa para ver o perfil dos manifestantes, né, daquelas manifestações de 2013, que depois acabaram culminando lá no impeachment, né? Enfim. E aqui também são dados bem recentes sobre as enchentes, que bem típico do trabalho de sociólogo, que é a relação entre as enchentes e o rendimento, né? Então, as pessoas com menor poder aquisitivo foram mais afetadas, né? E aqui as populações negras, certo? Isso é bem tipo de sociólogo, trabalho de ciência social. Olha como a gente tem coisa a contribuir, sabe? Então, até, de novo, né? Uma das coisas que eu sempre lembro vocês nessa disciplina aqui, vocês estão sendo treinados assim também para saber dizer para que é importante o nosso conhecimento. Usando aqui até esse argumento do Jonathan Turner da sociologia
ser relevante socialmente. Ela também é uma construção dessa argumentação sobre a importância do conhecimento sociológico que a gente pode produzir. Então a gente consegue fazer todo esse tipo de trabalho aí que com certeza é super importante, fundamental, exatamente para tomadas de decisões, mas que envolve, né, habilidades de lidar com essas tecnologias, com esses dados, com esses bancos de dados, né, com a produção dos dados, a organização dos dados, a análise dos dados. Né? Então é super legal, acho que nesse sentido. Então, já chegando mais ao final, porque acho que está bem caracterizada a nossa sociologia aplicada, eu quero lembrá-los, né, que 20 e 21 de julho, no Moodle, tem um formulário automático, né, um testezinho, né, conceitual da disciplina. Vai ser bem legal de fazer, bem divertido. Acho que algumas coisas vocês vão achar engraçadas. Mas sempre lembrando que esses questionários são para... O objetivo desses questionários é necessariamente fazer uma pequena autoavaliação, no caso dos discentes de vocês, a respeito de o que eu absorvi, o que eu não absorvi, mas também uma forma do professor de vocês ver o que está bem apresentado e o que precisa ser melhor apresentado, porque também a nossa expectativa com as avaliações é observar aquilo que está ou não funcionando. Então, a minha ideia também é dizer assim, se eu pego lá, e o Moodle me permite fazer isso, uma pergunta que muita gente errou, ali eu vou ter que ter um foco e depois eu vou ter que fazer uma melhor organização das ideias a respeito de determinada questão que não ficou exatamente bem clara. Certo? Então, esse instrumento ele tem duplo papel. Né? Um teste de conhecimentos individual do discente, mas também uma avaliação da metodologia de ensino adotada na disciplina. Certo? Até que nível que as coisas vão sendo apropriadas por vocês. Tá? Então, acho que em geral, essas são as grandes questões que eu queria colocar. Eu não sei se alguém tem alguma questão sobre essa parte teórica de sociologia aplicada. O momento é este. Alguém tem alguma questão sobre isso? Acharam tranquilo? Ficou claro? Eu acho que o mais assim, evidente, importante que a gente tem que destacar é que não é um bicho de 7 cabeças, muito pelo contrário, né? É mais uma forma, é mais um tipo, né? É mais uma maneira da gente conseguir conhecer um pouco melhor, né, do nosso campo profissional e as especificidades desse tipo profissional específico. É claro que isso não quer dizer, como eu sempre reforço para vocês, que os cientistas sociais podem, né, durante suas trajetórias individuais, né, alterar, né, as suas carreiras, né, os caminhos percorridos. Eles podem transitar, né, pelas diferentes formas de sociologia. A tipologia é um quadro conceitual. É um quadro, para usar os termos do Weber, um quadro típico ideal. Né? Não ideal de como deveriam ser as coisas, mas ideal no sentido de que é abstrata do pensamento. Ele nos ajuda a entender a realidade. Então, na verdade, a gente não está falando aqui das trajetórias individuais, a gente está falando da organização, da configuração do campo profissional, ou seja, das possibilidades de atuação profissional. O que vai ficar ainda mais claro com a prática extensionista que vocês vão desenvolver quando vocês vão estar lidando com essas pessoas e conversando com elas. Por isso, Mahara, respondendo a tua questão, né, a dúvida lá que tu botou lá na tua postagem, lá no tópico de vocês, não é uma entrevista investigativa, vocês vão investigar a vida deles, certo? Vocês podem fazer uma investigação para ir atrás da pessoa, saber quem elas são, mas a interlocução é uma conversa, é um diálogo franco, aberto, tem que ser bom para os dois, né? É o interlocutor percebendo que a gente está valorizando o trabalho dele, vendo importância naquilo que ele faz,
e é você também recebendo as informações para saber como na prática se faz naquela dimensão do que está o que está dentro da atividade profissional efetiva, o que está para além do curso de graduação. Que não se aprende tudo no curso de graduação. Muita coisa se aprende nisso que está acontecendo lá fora, na prática, certo? Essa dimensão prática que muitas vezes falta no nosso curso, né? Essa é um pouco a tentativa, esse é um pouco o exercício. Se tiverem dúvidas sobre essa parte teórica, se não tiverem, aí eu vou passar lá para o momento final da nossa exposição, que eu abro para vocês falarem daí sobre a parte prática, né? Os encaminhamentos. Como eu falei para vocês, o testezinho até vai ser 20, ele vai abrir lá naquele horário da nossa aula, né? Que seria das 10 da manhã, aí vai ficar aberto até as 23h59 do dia 21. Então, vocês dentro desse período, não é que vocês vão ter esse 20, 40 e tanto, 30 e tantas horas para fazer. Dentro desse horário, ele vai estar disponível para ser realizado. Tá? Então, a hora que der dentro desse horário, vocês vão lá e iniciam ali o exercício. Não deve levar mais do que 15 minutos para realizar. Tá? Mas vai ter um tempo, acho que eu botei 45 minutos disponível. Tá? Depois vai estar descrito lá certinho, vai ser aberto. Eu devo abrir hoje de noite e até amanhã já vai aparecer lá as instruções. Tá? Mas aí ele só vai abrir para realização no sábado de manhã. E dia 24 de julho, aquele prazo final para definição dos interlocutores, até porque o tempo está correndo. Né? O bom é que a maior parte de vocês já definiu, tá? Nessa lógica aqui da gente pensar os nossos casos concretos da prática de interrupção, da prática extensionista, enfim. Então, eu até atualizei, né? Então, já respondi a Mahara, porque na verdade isso está lá naquele texto, né? Aquele texto que está lá no Moodle, aquele texto que aparece em todas as aulas, que aparecia na primeira aula. Não é uma. Não é uma pesquisa. Não quis dizer, tipo. Eu vou deixar aqui, dizer de, né? Eu não ia colocar esses 2 slides aqui na apresentação de novo, porque já estava na aula passada. Mas já está lá no Moodle. E já está no fórum, mas eu botei de novo, tá? Então, não é uma pesquisa sobre o campo, é uma interlocução com o campo, certo? Os interlocutores vão apontar os possíveis usos da pesquisa social. O objetivo é qualificar a formação de vocês. Vocês não vão tomar eles como informantes. Vocês vão tomar eles como interlocutores, como aquelas pessoas com quem vocês estão conversando, né? Levantando preocupações comuns, conjuntas e tal. Eles dizendo para vocês o que eles usam do conhecimento que eles adquiriram, o que eles acharam do curso de graduação. O curso de graduação resolveu todos os problemas. Eles vão dizer, não, eu tive que aprender muita coisa fora, mas é isso que a gente quer mesmo. Porque eu sempre falo para vocês, vocês não vão aprender tudo no curso de graduação, vocês vão aprender muita coisa fora. Né? A graduação é mais para encaixar ali as peças gerais, as coisas mais genéricas. Certo? Então, acho que isso aí vai muito também nesse sentido aí. Tá? Então, mais do que ouvi-los, como seria no caso da pesquisa, na extensão trata-se de dialogar e interagir. Né? Vocês mutuamente vão se provocar. E assim por diante. Tá? Então, acho que esses são os objetivos aqui. Ó. A ideia presente na prática extensionista universitária é aprender também como os profissionais da área sobre aspectos que nem sempre estão presentes no curso de graduação, ou seja, conhecer suas atividades profissionais cotidianas, ao mesmo tempo em que o extensionista estará informando os cientistas sociais sobre movimentos que estão sendo produzidos na universidade para valorizar a profissão do cientista social. Isso apareceu desde o ano da primeira aula. Não é uma crítica direta, viu, Mahara, mas é assim, vai reforçar. Vamos reforçar isso. Até porque
É que a tua pergunta apareceu no tópico, mas vários teus colegas me mandam perguntas pelo chat tá. do Moodle na mesma coisa. Aí eu vou lá, copio e colo. Digo, ó, assiste a aula, tem a partezinha lá que eu falo sobre isso, certo? Ou entra lá no tópico de Por dúvidas, isso que eu faz botei perguntas entre lá. parênteses e botei uma interrogação. Tá? Era pra ser entre aspas, assim. Aham. Sim, tranquilo, não tem problema. Mas eu tô bem curioso com o que ele tem de público ali, por que ele tem aquele flerte lá com a sociologia pública. Isso aí tu vai ter que descobrir. É. De algum lugar Então, como veio é que eu essa vou descobrir ideia. isso, né? Investigando. Não, tu vai descobrir isso conversando com ele. Porque de algum lugar Pode tu ser. tirou essa informação. Ali tem sociologia É. pública. Como assim? Sim, Ele sim, era um não. ativista? Vamos É. ver, quem sabe. Vai descobrir, Ah, né? ele é Depois do do podcast. sindicato dos professores, ele é do CEPES. Eu sei, tá? Mas eu não vou contar pra vocês. Vocês vão ter Tá que bom, vai ouvir. aparecer. Vou ter que ouvir o podcast. Tá bom. E aí fiz aqui a distribuição, tá? Renata tá. Então nós temos aí 3 colegas trabalhando com 2 cientistas sociais da sociologia escolar, a Renata com o Luiz Alexandre, a Mahara André com o Fabiano. Na sociologia aplicada a gente está aí com 2 também. O Bernardo, a Caroline com a Fernanda Corezola e a Ellen e a Brenda com a Karen Brook. A Karen Brook bem da área da saúde, bem legal. Isso tem a ver com essas coisas aí da pandemia que a gente falou agora e tal. O Rodrigo está trabalhando com. Aqui são 2 vereadores, né? O Rodrigo com o David Almança e o Manuel com o Thiago. Não sei que pé andam, né? Porque também nem sempre vocês estão trazendo as postagens, mas só reforçando, né? Aquela data ali, aí aparece de novo, ó, botei 2 vezes o slide, né? 24 de julho tem que ser esse prazo, porque senão não dá tempo para fazer a prática extensionista, e essa disciplina depende da prática extensionista. Infelizmente, disciplinas de ensino a gente tem como recuperar teoricamente. Essa disciplina a gente tem que fazer a extensão para poder ter acreditação de crédito de extensão. Então, essa é um movimento bem sim, importante e necessário de ser feito essa prática extensionista, certo? Então, dia 20 e 21 de julho, a avaliação, o teste, que vale 15% do conceito, só 15%. E 24 de julho é o prazo final para definir o interlocutor e iniciar o diário de campo, descrevendo desenvolvimento, planejamento, fazendo as interlocuções. Eu sei que alguns já fizeram as interlocuções, acho que estão na fase de produção do produto, né? Enfim, então acho que a coisa está andando dentro do possível bem. Até o momento a gente só teve uma desistência da disciplina, que eu acho que foi aquele caso da colega de vocês que até naquela reencontro de retomada ela disse que estava em dúvida se ia fazer essa ou a outra disciplina de extensão, porque ela estava com 2 e não precisava das 2. Mas enfim, não fui atrás para ver se foi essa colega, mas pode ser que tenha sido. Tá? Dúvidas, questões, parte operacional? Tudo certo? Tudo tranquilo? Como eu sempre falo para vocês, o objetivo é que as coisas sejam mais tranquilas possível, não se preocupem com grandes problemas, a gente sempre tenta buscar soluções. Eu estou disponível quando vocês precisarem pelo Moodle ali, a gente pode fazer alguma videoconferência por Enconf. Semana que vem eu vou estar meio fora, embora eu vou ter acesso restrito à internet, aí qualquer coisa eu vou acompanhando os fóruns, eu vou para a cidade de Arroio do Meio, ver como é que estão as coisas por lá. Eu tenho família lá naquela cidade, talvez uma das mais atingidas, né? Pelo menos em termos de destruição. Então, eu vou estar por lá naquela semana, vou fazer meio que meu trabalho de, ao mesmo tempo, filho e cientista social olhando o caos na cidade, mas eu acho que faz parte também, né, de todo esse processo. A gente nunca consegue perder esse olhar de sociólogo, né? Tem que olhar para as coisas. Então, ver como é que está também o processo de reconstrução, né? Vocês devem ter visto na televisão que foi aquela cidade que caiu as pontes, aí reconstruíram a ponte de ferro para ligar Lajeado e Rio do Meio. A ponte grande, a boa, caiu, né? Não tem mais.
que é a ponte de ferro, que era a ponte histórica, agora é o único acesso, tá? Enfim. Mas são coisas legais, a gente vai também acompanhar isso, como é que está lá a população, o pessoal de lá. Qualquer dúvida, qualquer questão, estou à disposição. Tudo certo? Tudo tranquilo? Agora, provavelmente esse contato via Moodle vai ampliar, vai se intensificar, embora o mais importante seja a interação, a interlocução e o diálogo com o nosso público externo, que são os profissionais das ciências sociais. A gente não vai mais ter esses momentos mais interativos, pelo menos nas próximas 3, 4 semanas. Certo? Só depois lá que a gente volta naquele encontro que eu estou propondo lá na Circula, né? Que é dia 21 de agosto. E nessas próximas semanas vocês vão fazer essas atividades extensionistas e eu estou acompanhando daí os desenvolvimentos pelo Moodle. Tudo que vocês forem registrando, postando, eu vou comentando, certo? Dúvidas, questões? Se alguém tiver dificuldade em construir podcasts com... só antes destacando que na semana que vem eu ainda vou abrir, tá escrito aqui, ó, oficina de enquadramentos de interlocutores. É esse mapinha aí dos interlocutores de vocês, mas eu preciso que todos coloquem, né, para mim fazer um mapa final. Mas também vou abrir ali alguns podcasts de alunos dos semestres anteriores para vocês verem como é que eles construíram, tá? Então isso também vai ficar disponível. Não vão ser muitos também, para não ocupar o tempo de vocês ouvindo os podcasts, vou botar uns 2 ou 3 assim mais destacados, mais descontraídos, mais interessantes, assim, talvez. Interessantes, na verdade, todos são, mas sei lá, aqueles que se destacaram, assim, né? E aí, sobre a parte tecnológica, se alguém não conseguir lidar com software, sempre tem a questão de a opção de procurar, por exemplo, na PEAD, eles ajudam a construir, tá? Dá para agendar lá com o pessoal do núcleo, é lá no Campus do Vale, né? Dá para assistir vídeos no YouTube, que já resolve muita coisa. E também, no último caso, dá para fazer manualmente. Você pega uma gravação aqui, um gravadorzinho aqui, que pode ser o próprio celular, e vai fazendo na mão. Bota uma musiquinha de fundo. Tem que ter uma habilidade. Para que serve o aplicativo? O software? Para facilitar a nossa vida. Né? Mas, na verdade, ele só está reprogramando habilidades que a gente consegue fazer sozinho, né? À mão. Né? A NVivo nada mais é do que análise de conteúdo, para a gente não precisar pegar todo aquele monte de textos e imagens e ir categorizando uma por uma. Né? Mas é possível fazer análise de conteúdo à mão. Eu lembro que na minha época de graduação não tinha NVivo ainda. Já existia, mas a gente não tinha acesso, né? A universidade ainda não tinha. A gente pegava e fazia cartazes enormes assim na parede do gabinete, ia construindo categorizações e ia botando as impressões, né, as entrevistas impressas assim, categorizando as coisas, que é o trabalho que o NVivo vai colando assim dentro dos quadros, assim, sabe, das dimensões. Enfim, fazer manualmente, fazer à mão, né? Isso que o NVivo hoje faz para nós, né? A gente só precisa montar o modelo, ele faz. Tivemos conversas pessoais, a Renata está dizendo, estou em dúvida como fazer a interlocução, se via WhatsApp, com áudios ou uma reunião no Meet. Tanto faz, Renata. Eu acho que o importante é que tu consiga gravar, né? Para poder usar depois a voz da pessoa. Acho que esse é o elemento mais importante. Não se preocupem tanto com a qualidade da voz. Não, a gente não de novo, a gente não, aqui na universidade a gente não está fazendo novela, a gente não está fazendo filme, não tem que ter pós-produção, tá? O que nos interessa é o conteúdo, é a fala, o diálogo, tá? A interação de vocês. Não precisa ser, de novo, não é necessariamente a entrevista com a pessoa ou só as falas da pessoa. É vocês interagindo e não precisa nem ser em tempo real. Né? Vocês podem fazer a construção do áudio. Né? Até colocar uma música, uma introdução,
Tem colegas de vocês que colocavam no fim até assim, tipo, como se fosse um podcast mais profissional, eles colocavam no final assim, produção de áudio, tal pessoa. Às vezes dá até para pedir para outras pessoas ajudarem nesse processo, e aí vocês acreditam elas, né? Dizem quem ajudou. Se vocês pedirem algum apoio no MAPEAD, informar, né? Apoio do MAPEAD na parte tecnológica. Essas coisas todas eu acho que são super interessantes. Tá? Vocês estão ouvindo um barulho de furadeira agora? Parece uma obra aqui em volta. Mas já está no finalzinho. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Mahara, Renata, Brenda, Caetano, Carolina, Caroline, Douglas, Marcelo. Professor, Fale, Douglas. uma dúvida rápida, só para confirmar. Eu já tenho um interlocutor definido, tá? Eu só não tenho a participação confirmada. Eu já posso lá mesmo assim ou não? Pode, já pode abrir. Pode deixar aberto já. Mas o que significa participação não confirmada, Douglas? Eu ainda não cheguei a... Marcar. Exatamente. Mas ele já aceitou? Não, isso aí. Não tem aceitação ainda. Ah, tu tá esperando ele aceitar. Sim. Tá, mas se ele tá demorando muito, dá uma insistida. Tá bom. Tá? E qualquer coisa também não deixem para depois. Vamos supor que, por exemplo, uma coisa que aconteceu foi até bem legal. De repente, até procure esse podcast para ver se eu consigo passar para vocês como um exemplo. Uma colega de vocês, semestre passado, retrasado, não lembro agora qual dos dois foi, ela tinha feito o contato, a pessoa não respondia, aí ela fez o contato com outra pessoa, a pessoa não respondia, ela fez o contato com uma terceira pessoa, a pessoa respondeu, e aí os três responderam. E aí o que ela teve que fazer? Com os três. Mas ficou muito legal, porque ela botou os três falando entre eles. Ela fez separados, só que na hora de montar o podcast, ela colocou eles como se estivessem um conversando com o outro. E ficou bem legal. Certo? Então, assim, essa é a minha sugestão, Douglas. Se demorar muito para responder, tu dá uma insistida, senão tu já vai indo atrás de outra pessoa. Tá? E Mas outra eu já coisa. faço a postagem lá, independentemente disso. Faz, porque também se mudar, a gente depois edita, tá? Certo. A gente consegue editar. Mais alguma questão, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que sejam excelentes as interlocuções, esse é o objetivo. E participem também dos tópicos dos outros colegas, porque, sempre lembrando, é uma equipe de extensão. Tá? Então, eu vou fazendo comentários, mas acho que é bem legal que também os colegas façam comentários. Mas, para isso, tem que começar a aparecer conteúdos, né? Um roteiro, perguntas, questões e assim por diante. Certo, pessoal? Tenho certeza que no final vai dar tudo certo. Muito bem. Agradeço, então, a presença de todas e todos. E nos vemos o mais breve possível. Sendo que virtualmente, né, pelo Moodle, assincronamente, estamos sempre disponíveis. Quando essa aula for processada, a gravação dela vai ficar disponível para consulta lá no Moodle. Certo? Eu ainda vou colocar também o que eu prometi para vocês. Vai ter uma videoaula do Michel Buravoy sobre sociologia pública. Eu vou abrir lá junto com as videoaulas, tá, da disciplina. Vai ficar aberto junto com as videoaulas da disciplina. É uma aula que está em inglês, porém, vocês conseguem ativar aquela legenda automática, que fica mais ou menos a tradução, mas dá para entender. E não é um inglês difícil de pegar, tá? Porque como ele está falando de coisas que vocês já ouviram eu falando, então não fica tão complicado. O vídeo vai estar marcado para começar quando ele fala de sociologia pública, mas eu sugiro que vocês olhem o início do vídeo também, porque no início do vídeo ele pede para os alunos dele lá da Universidade da Califórnia, de Berkeley, se apresentarem e falarem sobre seus problemas de pesquisa e sobre suas questões. Acho bem legal, porque vocês vão ver os jovens de lá falando sobre os problemas que eles têm lá, e vocês vão ver como tem muitas coisas convergentes com os problemas que vocês têm aqui e com as questões que vocês levantam aqui. Tá? Então, acho que é bem legal também ver o início, né? Daí volta o vídeo e olha lá essa parte onde
o pessoal está se apresentando. Vocês vão ver também, é Estados Unidos, é Berkeley, não é... Nós estamos na universidade, não é novela, então não é super produção. Vocês vão ver que a sala de aula não é diferente da nossa, vocês vão ver que o vídeo não tem grandes qualidades, vocês vão ver que as pessoas não estão maquiadas e fantasiadas. É a vida real, pessoal. O que nos interessa é o conteúdo, a discussão, o debate, né? Não é a cena de cinema e a novela, a produção, essas coisas assim, tá? Então vale muito a pena. E vou colocar também, junto com essas aulas, um videozinho sobre o Betinho, tá? Que talvez muitos de vocês não conheçam, então vou colocar também um videozinho lá. Embora tenha um seriado no Globoplay sobre ele, tem alguns documentários que são bem legais, até mais antigos, assim, mas que são bem legais para conhecer um pouquinho, especialmente para quem nunca ouviu falar do Betinho, tá? Acho que vale bem a pena, porque, como eu falei para vocês na aula passada, foi um cientista social que não atuou na academia, mas que atua no mundo real, nos movimentos sociais, especialmente na luta contra a fome, os movimentos sociais contra a fome, que fazia muitas pontes com as instituições, com a política, com o mundo artístico e tal, muito referenciado, na verdade, e que principalmente na minha geração ele era um dos caras que nos estimulou a ir para o curso de Ciências Sociais, né? Dado a popularidade dele. A gente tinha o Betinho e o Fernando Henrique. Um era o presidente da República, o outro era o ativista social, né? Tinham conexões entre eles, também foram colegas de graduação e tal, passaram por processos parecidos, ambos foram exilados e tal, só que o Fernando Henrique virou político, ou seja, um sociólogo público tradicional, e o Betinho continua sendo um sociólogo público dessa vertente aplicada, mas mais ativista, mais militante, né? Então um sociólogo público do tipo orgânico, certo? Então tá, pessoal. Tem muito material no Moodle, tem muito conteúdo lá. Aproveitem o máximo possível, explorem, tá? Explorem aquele material, tem muito material mesmo. E é isso. E agora vai ter mais material ainda com as produções de vocês, com as interlocuções. Então a ideia é que sempre seja tudo muito, muito, muito rico. Então tá, muito obrigado a todas e a todos. Tenham um excelente final de tarde, um excelente resto de semana. E é isso. Tchau.